Estou de volta aqui com mais um vídeo de nostalgia para o bom e também para as roubadas que aconteciam nas videolocadoras. Então, sem muitas delongas, eu vou deixar aqui uma lista de filmes que eu lembro de ter alugado. Pode ser que um ou outro ficou faltando ali, eu não lembro agora de imediato qual filme que eu aluguei. Mas eu vou deixar uma lista aqui que futuramente eu irei comentar sobre todos esses filmes dessa lista aí, seja filmes bons ou filmes ruins, porque tinha os dois lados das locadoras, o lado bom e o lado ruim. Então vamos lá, primeiramente eu comecei a ir para as videolocadoras. O meu primeiro contato foi o filme Sexta-feira 13 original, do Sam F. Cunningham, todo mundo já conhece, né? Só que na época lá, quando eu comecei a ver algumas partes do filme, eu confesso aqui que eu não achei tão interessante. Só depois do decorrer da franquia que eu fui assistindo mesmo, que foi tornando interessante para mim, que eu pude me simpatizar mais com a trama, a narrativa e tudo mais. Então o primeiro deles foi Sexta-feira 13, que um dia eu comento com mais detalhes aí. Aí o segundo foi, esse aqui é bom. O segundo, pelo que eu me recordo, foi Dia dos Mortos, também dos anos 80, filme dirigido pelo George Romero, que encerra, se não me engano, acho que encerra aquela trilogia dele de zumbis que começou desde a Noite dos Mortos Vivos, passando para Madrugada dos Mortos, Dawn of the Dead, e depois esse que é o Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos é um filme também bem asqueroso, no bom sentido assim, que ele lida muito com o lado podre do ser humano, e depois mostra que os zumbis não são os verdadeiros monstros, e sim a própria humanidade. E o terceiro da lista é A Morte do Demônio, The Evil Dead. Esse eu me lembro bem, que eu aluguei pela Look Video, e revi várias e várias vezes, até que o filme se tornou cult. E depois tivemos aqui Evil Dead 2, que antes dele receber o título de Uma Noite Alucinante, que eu nunca concordei o título de Uma Noite Alucinante, tirou muito do impacto do filme. Esse assunto aí também é algo que eu vou abordar mais pra frente. Como o título brasileiro, o título nacional aqui no nosso país, aqui tira muito da potencialidade do filme, né? No caso aqui, o Evil Dead, eles deviam ter colocado com Morte do Demônio 2, né? Aí colocaram como Uma Noite Alucinante, enfim, né? Esse Evil Dead 2 eu lembro bem que, apesar de não ser tão macabro quanto o primeiro filme de 81, eu lembro que eu fiquei com a fita aqui e eu tive que entregar à força a fita, porque eu acabei recebendo uma multa. Quando eu menos me dei conta, eu fiquei um mês com a fita aqui em casa. Eu recebi uma multa ali, mas na época lá dava pra revezar. Se fosse hoje, eu ia sofrer um prejuízo do caramba. Bom, aqui sem muitas delongas, aí temos aqui a Sexta-feira 13, que eu assisti do 2 até o 7. Sexta-feira 13 do 2 até o 7, vocês estão vendo aí a imagem do vídeo. O 2 já retorna aquele personagem, né, que eu não vou nem falar aqui. O 3 ele também já estreia aquela máscara famosa que ele usa. O 4 seria o capítulo final, mas não foi o capítulo final. O 5 é um filme mediano, mas eu até considero assistível, The New Beginning. O 6, ele simplesmente retoma a franquia, que é uma sequência da parte 4. E o 7 tem alguns elementos ali do sobrenatural, né? Enfim, conforme o personagem principal do filme enfrenta uma nova protagonista. E também o que eu aluguei também, Grito de Horror 2, que é uma sequência do Grito de Horror original do Joe Dante. Depois eu aluguei Reanimator, A Hora dos Mortos Vivos, do H.P. Lovecraft. Depois outro também que chama Do Além, From Beyond, também que é do H.P. Lovecraft. A Mosca, eu aluguei A Mosca. Eu aluguei Videodrome, a Síndrome do Vídeo. Eu aluguei também A Volta dos Mortos Vivos, que era tido mais como um filme de comédia, mas de alguma forma ele sequencia, ele respeita os elementos do filme A Noite dos Mortos Vivos, mas mesmo sendo um filme de comédia, mais assim, vamos dizer, um pouco pastelão, embora ele seja muito divertido de assistir, e é um filme de terror, eu gosto muito da Volta dos Mortos Vivos. Então depois tivemos aqui Sleepaway Camp, que eu aluguei, Acampamento Sinistro 3, que eu não gostei muito. Eu lembro de ter alugado ali, visto alguns minutos e depois já desisti. Não gostei muito, não. Eu assisti o original na época lá, também achei, apesar de ser um filme mediano, mas não tenho vontade de rever. Outro que eu também aluguei ali, não é tão terror, mas é voltado ao gênero do terror. É The Monster Squad, ou Esquadrão Monstro, que aqui no Brasil recebeu o título de Deu a Louca dos Monstros, um filme de comédia que um esquadrão de monstros ali, eles se reúnem para confrontar alguns monstros clássicos do cinema de terror. É até um filme divertido, eu recomendo. Esse aqui também, o próximo aqui, O Homem-Elefante, The Elephant Man, esse eu aluguei várias vezes. Eu acho que esse filme, na minha opinião, é o melhor exemplo de filme com fotografia em preto e branco que eu já vi na minha vida. Esse filme é dirigido pelo David Lynch. Putz, esse aqui não dispensa comentários. Quem conhece meu canal, sabe, quem já viu eu comentando sobre esses dois filmes, sabe que eu adoro esses filmes. Demons Filhos das Trevas, de 85, e Demons 2, eles voltaram de 1986. Esses, pra mim, são os melhores filmes, e um filme que deu um chute na cara dos filmes de zumbis do George Romero, e elevou o gênero do terror, gore, a um novo patamar. Demons 1 e Demons 2, pra mim, e eu assistia de forma aleatória, assisti o Demons 2 ainda. Pô, clássicos indispensáveis italianos. Nossa, esse aqui também, O Anticristo, L'Anticristo, de 74, dirigido pelo Alberto Di Martino.
Outro filme que eu vou comentar mais pra frente, e eu deixei uma análise detalhada desse filme no meu blog, Última Sessão de Cinema, e fiz até uma comparação dele com O Exorcista, porque ele veio um ano depois do Exorcista. O Anticristo, pra mim, é uma obra-prima do cinema de horror italiano, e não só o cinema de horror italiano, como o cinema de horror em geral. O filme é tenso, ele causa nervosismo na pessoa, ele causa incômodo, enfim. Vou deixar pra comentar mais pra frente sobre essa obra-prima do Alberto Di Martino. Aqui temos o Exorcista 2, mediano, temos também um filme tosco, que é Horror High, alguma coisa assim, Escola do Horror, que é um cara que sofre bullying, depois ele toma ali uma poção e recebe um poder que ele começa a matar todo mundo, filme tosco pra caramba, mas pelo menos assistível. Temos também aqui um filme chamado Na Dimensão dos Mortos, Nightlife, também um filme mais ou menos, mas pelo menos dá pra tirar uma boa. A Hora do Lobisomem, esse é muito bom, Silver Bullet, Bala de Prata, o título original dele, mas aqui foi batizado na época de A Hora do Lobisomem, VHS. Aí temos também A Companhia dos Lobos, é um filme dirigido pelo Neil Jordan, tá? Neil Jordan também faz um belo trabalho nesse filme, The Company of Wolves. Temos também um outro filme chamado Os Garotos Perdidos, esse também é bem legal, estrelado por Corey Haim e Corey Feldman. Creepshow, contos de terror, né? Também, clássico, teve até histórias de quadrinhos do Creepshow, vai ter uma lacrada na última série aqui, mas o filme é indispensável. Dead Time Stories, contos de terror também é bem legal. A Maldição dos Mortos-Vivos, The Semper and the Rainbow. Terror Vision, Visões do Terror, A Volta dos Mortos-Vivos 3, O Massacre da Serra Elétrica do 1 ao 4. O Massacre da Serra Elétrica eu assisti todos em VHS, do 1 ao 4. Hellraiser 1 e 2, não gostei muito do Hellraiser, sei, acho que é apenas uma reação minha, não gostei muito do Hellraiser, Renascido do Inferno. Aí tem aqui o Halloween original, do John Carter, indispensável, Halloween 4, o retorno de Michael Myers, 976 Evil, Linha Direta para o Inferno, que é um filme dirigido pelo Robert Englund, o famoso Freddy Krueger. Esse filme eu gostei muito, ele tem inclusive no elenco o mesmo ator que fez A Hora do Espanto, aquele personagem mais vilanesco da Hora do Espanto. Enfim. Aí temos outro filme fraco que é Night of the Demons, A Noite dos Demônios, não gostei muito. Aí temos as 2 Horas do Pesadelo, 4 e 5, que eu aluguei, né, porque o resto eu assisti todos nos cinemas. Temos aqui um filme de terror chamado Grito de Horror. Temos também a série A Hora do Pesadelo, o terror de Fred Krueger, que eu assisti o episódio piloto, até gostei, mas depois que eu vi que era uma série, eu já desencanei. Essa série foi exibida, acho que, se não me engano, na Rede Globo, nas madrugadas da Rede Globo na época, é uma série mais ou menos, mas pelo menos quem é fã do Fred Krueger, vale a pena assistir para ver o Fred ali dissertando no final de cada episódio. Contos da Escuridão, Tales from the Dark Side, The Movie, é um filme que também tem roteiro do George Romero, achei bem legal, tem um conto do Gato Preto ali, que é muito sinistro. A Profecia original, de 76, esse também eu assisti na época. O Fantasma do Paraíso, que é um filme dirigido pelo Brian De Palma, mais ou menos, mas eu também nunca mais revi, preciso rever esse filme. Mas eu já vou dizer aqui que eu não achei muito bom, não. É uma ópera rock, com terror, assim. O filme lida mais com a parte musical, né? Então eu não gostei muito, não. 1º de Abril Macabro, que é um filme chamado April Fool's Day, dirigido pelo Sam Cunningham, diretor do Sexta-feira 13 original, mais ou menos. Tem um outro também que leva esse mesmo título, que é Killer Party, também lida com trotes de 1º de Abril, mas esse Killer Party é muito melhor do que o April Fool's Day. Bem, o Rato Assassino, eu assisti na época, não gostei muito, revi na Rede Brasil depois, achei o filme ao menos assistível. Christine, o Carro Assassino, muito bom, dirigido pelo John Carter, o trilha sonora do mesmo. Olha, esse filme aqui é uma obra-prima do terror, viu? Também depois temos aqui Os Dois Últimos Zombies, O Despertar dos Mortos, que é o Dawn of the Dead original, um filme que eu vi na época, também não lembro muito de ter gostado dele, mas eu assisti ele para depois devolver para a locadora. Aí temos um filme aqui, Picareta, que é o filme que leva o nome de Exorcista 3, um filme totalmente picareta que eu achei um absurdo, né? Mas eu vou comentar sobre ele mais pra frente. E esse aqui é o quadro Nostalgia das Videolocadoras. Eu sou o Talkboy e você está no canal Tape 360.